Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos para a nossa aula dominical. Hoje estudaremos Doutrinas e Convênios, de 37 ao 40. Título da aula de hoje: Se não sois um, não sois meu. Palavra não sois um, não sois meu. Como exemplos nós temos Salvador, que é Jesus Cristo, Pai Celestial e o Espírito Santo. São três em um, por isso são chamados de a Trindade. Mas como especificar três em um se são três seres distintos, diferentes, separados, Mas eles são três em um no sentido de concordarem com as mesmas coisas, terem o mesmo desejo de fazer as mesmas coisas. Aquilo que o Pai determina, o Filho faz e o Espírito Santo confirma. Então, nós precisamos ser um em Cristo. Como ser um em Cristo? Todos nós precisamos ter o mesmo desejo de trabalhar na sua obra, de cumprir com seus mandamentos, de fazer as coisas que o Senhor deseja que nós façamos, aquelas coisas que Ele nos pede que façamos, ou seja, divulgar o seu Evangelho por toda a terra. Este é o desejo do Senhor e este também deve ser o nosso desejo, de fazer essas coisas, de sermos caridosos, bondosos, amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Nós, como pessoas humanas, temos dificuldade em fazer essas coisas. Como podemos amar ao nosso irmão como a nós mesmos? Nós precisamos sentir o amor que Cristo sentiu por nós. Precisamos sentir o mesmo percentual de amor, de sentimento, de bondade que Ele tinha para com todos, porque somos filhos de Deus. Então, o Senhor amou o mundo de tanta forma que mandou seu Filho unigênito para nos salvar, morrer por todos nós. Então, em Doutrinas e Convênios 37 ao 40, ele, no começo da igreja, ele chamou os eldres, que eram poucas pessoas, para pregar esse evangelho, e deu um mandamento a eles, que eles deviam sair de onde estavam, e ir para o raio, longe que era, uma coisa difícil de se fazer. As pessoas deviam deixar suas casas, seus lares, suas propriedades, todas as coisas que eles tinham para se unir em Ohio, o Monte Sião daquele momento. Ele precisava que seus santos estivessem reunidos para fortalecer-se, Então, nos dias de hoje, nós nos reunimos nas igrejas para nos fortalecer uns com os outros, prestar testemunho. Isso faz com que nós nos fortalecemos, Mas, o Senhor, Ele nos aconselha que nós venhamos também a nos fortalecer em nossas casas, Então, quando ele começou essa obra, lá em 1830, que a igreja foi restaurada, foi para trazer a sua doutrina à luz. Lemos em Doutrinas e Convênios 39, 13, o seguinte, ele diz: Tu és chamados para trabalhar em minha vinha, para edificar minha igreja e para trazer Sião à luz, para que se regozije sobre os montes e floresça. Então, ou seja, todos nós, não apenas aquelas pessoas daquele momento, mas todos nós que nos batizamos, entramos para a igreja, ou seja, somos chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Quando nós aceitamos esse chamado de nos batizarmos, nós aceitamos trabalhar na obra do Senhor. Nós precisamos fazer esse convênio com o Senhor, de entrarmos pelo batismo, tomarmos sobre nós o nome de Cristo e então seguirmos os seus mandamentos, ou seja, já passamos a trabalhar na obra do Senhor, Lá em Doutrina 42, o Senhor disse o seguinte: e ele receberá a palavra com alegria, Todos nós recebemos a palavra com alegria quando nós ouvimos a mensagem e a aceitamos. Mas precisamos nos manter forte,
porque senão o inimigo logo vem. Ele continua dizendo: imediatamente após ouvirmos a palavra, Satanás tenta-nos com o temor e perseguição, e os cuidados do mundo fazem-nos rejeitar a palavra muitas vezes, né? Aqui ele falou especificamente a um homem que, depois de muitos anos de igreja, ele se afastou. Então, ou seja, ele foi vencido pelo temor, né? Pela perseguição, né? E pelos cuidados do mundo, fez com que ele se afastasse da palavra do Senhor. Por isso o Senhor diz que nós precisamos sim fortalecer-nos cada vez mais, estudando as Escrituras, nos reunindo com os santos, prestando testemunho um para os outros, para se fortalecer, ou seja, aumentando nossa fé, como pediu o profeta Luciano Nelson nessa última conferência. Precisamos aumentar a nossa fé cada vez mais para não sermos tentados, né, a desistir das coisas de Deus. Precisamos ser valentes no testemunho, precisamos perseverar até o fim de nossos dias, tendo sempre em mente todas as promessas que o Senhor tem feito para nós. Deus reúne-nos para nos abençoar. Então, o Senhor nos reúne, todos os seus santos, para nos abençoar. Ele reúne para nos ensinar. Lá no Novo Testamento, por exemplo, né, o Senhor pregava ao povo, né? Ele não marcava um dia específico, vou estar lá em tal lugar e todos vocês que quiserem poderão ir lá nos ouvir, né? Não, ele estava caminhando, passando pelas cidades e lugares e ensinando o povo. Vocês podem observar que ele sempre ia ensinar as pessoas mais pobres, aqueles mais humildes, né? E quando ele entrava numa cidade em Jerusalém, principalmente, que tinha o templo, ele ia direto para o templo ensinar lá, né? E as pessoas, sabendo que ele estava na cidade, todos corriam para lá para ouvir, né? Quando ele saía do templo, ele ia para a praça e as pessoas se aglomeravam lá para ouvi-lo, né? Para ouvir a sua mensagem, né? Mas nem todos compreendiam as mensagens que o Senhor passava, porque ele falava muito por parábolas, né? Então, muitas pessoas iam lá por curiosidade e não conseguiam compreender as coisas que ele dizia. Gosto muito que ele sempre ensinava da maneira a dizer: aqueles que têm olhos que vejam, aqueles que têm ouvidos que ouçam, né? Então, isso nos dias de hoje, como naquele tempo, né, eram o Espírito do Senhor, né? Nós só podemos compreender as palavras de Cristo e as suas Escrituras se nós possuirmos o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, né? Precisamos do Espírito Santo, Consolador, Senhor, para compreender as suas Escrituras e compreender também os seus ensinamentos, né? Então, é por isso que o Senhor nos reúne, para nos fortalecer, para que nós compreendamos, para que nós tenhamos conosco o Espírito de Deus. Se não formos possuidores do Espírito de Deus, não conseguimos aprender e não conseguiremos ser um nas coisas do Senhor. Lembram que os seus apóstolos eram muito unidos, né? Eram irmãos, familiares e amigos, né? Mas quando o Senhor estava lá no final do seu, como diria, seu trabalho na terra, em que ele já falava da sua morte, muitos deles começaram a questionar e eles começaram a discutir entre eles, né? Então o inimigo já se apoderava do seu coração. Por isso o Senhor diz que precisamos ser unos. Quando a sua doutrina gera discursão, ele diz: não sois mais meu, né? Porque a sua palavra, ela é união, não espalha, ela ajunta. Então o Senhor diz que quando nós estamos falando de sua doutrina e as pessoas estão concordando, estão entendendo, ele está entre nós. Mas quando houver discursão, começar a haver discórdia, o Senhor e o seu Espírito se afastou e não somos mais dele.
Então precisamos tomar cuidado, né, quando estamos ensinando do seu Evangelho. Nós precisamos estar com as conformidades dos seus ensinamentos e no seu espírito para poder ensinar, né? Eu não compreendia muito essas coisas, mas, né, foi para mim uma experiência quando eu li lá no Novo Testamento que o Senhor diz que quando os seus apóstolos sairiam para ensinar aos povos por todos os cantos da terra, não deveriam se preocupar com as coisas que haviam de dizer, mas eles apenas deveriam abrir a sua boca e ela se encheria com as suas palavras, ou seja, o Espírito falaria por elas, não eram elas falando, mas sim o Espírito de Deus, falando todas aquelas coisas que aquelas pessoas que estavam ali deveriam ouvir, né? Confiasse plenamente no Espírito de Deus. E essas coisas hoje para mim são como um grande testemunho. Eu também tive essa dificuldade. Quando fui chamado para ser o professor dessa aula, eu imaginei, mas existem tantas outras pessoas com capacidade, com muito mais entendimento que eu, e por que eu fui chamado para dar essa aula? Para ensinar, né? Na época, o presidente leu uma escritura para mim que nunca me esqueci. Ele diz, quando o Senhor chama alguém, Ele o capacita para ser atendido, lhe dará todas as qualidades e dom para exercer aquela função no qual ele foi chamado, né? Então, naquele momento, eu passei a entender o que era o Espírito de Deus, passei a estudar as Escrituras, a orar e a deixar que o Espírito falasse as coisas. Deixei de escrever as coisas que eu pensava, passei a estudar mais, estudar todas as coisas concernentes à aula e muitas outras escrituras e deixar que no dia o Espírito do Senhor me guiasse para falar aquelas coisas que o Senhor desejasse que os irmãos precisassem ouvir. Então, posso prestar um testemunho de que nós jamais podemos ensinar ou falar as coisas do Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Somente Ele é que pode realmente falar as coisas verdadeiras e colocar no coração das pessoas, para que eles possam ter um testemunho de que essas palavras são realmente verdadeiras. Estas são as coisas que o Senhor faz por nós. Por isso Ele nos une para nos fortalecer nessas coisas. Se eu estiver preparado, não preciso temer, né? Então, todas as coisas do Senhor são uma preparação para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia de nossa vida. Podemos superar todas as coisas, né, sem o menor temor. Por isso o Senhor diz que nós precisamos estar preparados. Quando estamos preparados, não há motivo para o temor, porque sabemos, né, que a preparação é uma coisa muito importante. Nós sabemos no nosso dia a dia, na nossa vida, que todas as coisas importantes que nós vamos fazer, nós precisamos de uma preparação, precisamos trabalhar para que elas sejam feitas de acordo e tudo venha a dar certo, né? Então, precisamos estar preparados para as coisas tanto materiais como espirituais. Nós sabemos que no nosso dia a dia nós nos preparamos para fazer todas as coisas e para que dê certo. Nós fazemos um planejamento, por assim dizer, né, do nosso trabalho, das coisas que vamos realizar, para que elas sejam perfeitamente corretas e saiam de acordo com como nós planejamos. Na nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisamos de um planejamento para retornar à presença de Deus. Nós precisamos planejar, nós precisamos trabalhar nela. Precisamos executar muitas coisas para que lá no final tudo dê certo. Quando nós estamos preparados, o Senhor diz que não precisamos temer. Todos nós temos temores, temos medos, temos falhas. Então nós precisamos nos preparar para que esse temor não venha a acontecer, né? Lá em Doutrinas e Convênios 38,
do 11 ao 13, diz o seguinte: pois toda a carne está corrompida diante de mim, e os poderes das trevas prevalecem na terra, entre os filhos dos homens, na presença de todas as hostes do céu, e pelas quais reina o silêncio, em toda a eternidade está aflita, e os anjos esperam grande comando para ceifar a terra, para colher o joio, a fim de ser queimado, e eis que o inimigo está reunido. E agora eu vos revelo um mistério, uma coisa que se acha em câmaras secretas, para com o passar do tempo causar vossa destruição, e não sabeis, né? Então, nós estamos recebendo revelações de que nós precisamos nos preparar, né, para evitar que essas coisas venham a acontecer, para que essas coisas que estão nessas câmaras secretas não venham ceifar nossas vidas. E essa preparação toda está no Evangelho do Senhor, em conhecer todas as verdades que podem nos livrar de todos os mal. Gosto muito da escritura de João, que diz que a verdade vos libertará. Então, precisamos conhecer a verdade para que sejamos homens livres, para que sejamos pessoas preparadas, para que não sejamos prisioneiros de nossos erros ou de nossas falhas. Ainda em doutrina, Convênio 38, 28 e 29 diz o seguinte, né? Que toda a carne está corrompida diante de Deus, ou seja, todos nós falhamos, né, diante de Deus. Nós morremos espiritualmente, né, quando houve a queda de Adão. Por isso é que o Senhor diz que todos nós precisamos ser vivificados através do batismo, e todos nós precisamos retornar, né, a ser homens espirituais através do batismo, porque o batismo simboliza aquela morte física e o renascimento espiritual. Precisamos sim entrar por essa porta estreita e apertada, precisamos retornar à presença de Deus, né? Então, para que isso ocorra, né, nós precisamos passar por essa ordenança. Quando fazemos isso, nós somos vivificados diante de Deus, e seja, o homem velho morre para que o novo ressurja, né? Ou seja, nós deixamos de estar corrompidos diante de Deus e nos tornamos os filhos de Deus novamente. Em Doutrinas do Convênio 38, 30, diz o seguinte: digo-vos essas coisas por causa de vossas orações. Portanto, acumulai sabedoria em vosso íntimo, para que a maldade dos homens não vos revele essas coisas pela sua iniquidade, de uma forma que vos fale ao ouvido uma voz mais alta do que aquela que estremecerá a terra. Mas se estiverdes preparados, não temereis. Então, ou seja, nós precisamos fazer as coisas de maneiras corretas para estarmos inocentes não só diante de Deus, mas também diante dos homens, para que não haja acusações, para que nós possamos viver com uma mente tranquila e um coração sereno. Nós sabemos que a pior coisa que existe é a preocupação. Quando não fazemos todas as coisas, quando não conseguimos cumprir com os nossos deveres, o que ocorre? Muitas pessoas perdem o sono, enchem-se de preocupação, acabam adoecendo, e muitos acabam até tirando suas próprias vidas porque não conseguem encontrar soluções para aqueles programas que eles julgam ser muito grandes, mas não buscam o auxílio do Senhor, que está pronto para nos ajudar. Então, precisamos sim nos prepararmos, não só nesta vida, mas para a vida futura que nos aguarda. Se fizermos todas as coisas de maneira correta, não precisamos ter temor. Os cuidados do mundo não devem desviar nossa atenção de obedecer as palavras de Deus, né? Que são os cuidados do mundo, né? Bom, muitas vezes nós, né, temos aquelas preferências, nós gostamos de fazer muitas coisas que nos atrapalham de nos aproximarmos de Deus. Por exemplo, né, no domingo, que é o dia do Senhor, o dia de adoração,
Às vezes nós, principalmente se formos jovens, nos preocupamos que nós precisamos saímos no fim de semana, vamos fazer aquela festa, passamos a noite acordada, e quando chegamos em casa de manhã, achamos que estamos bem cansados, estou cansado demais, não vou à igreja hoje. Vamos deixar para a semana que vem, né? Então, ou seja, nós passamos uma noite divertida, nós fizemos aquelas coisas que era nosso desejo de fazer, mas esquecemos de fazer o que era mais importante, de adorar aquele ser que nos deu essas condições de fazer essas coisas. Logo que eu me filiei à igreja, eu também tinha esses hábitos de sair à noite, de passear, ir a bailes e coisas assim. Mas eu tinha sempre um pensamento, se eu podia fazer todas essas coisas, fiz a minha diversão, fiz aquilo que eu desejava fazer, então era mais importante que eu ainda assim fosse na capela e agradecesse por aqueles momentos que eu tive de felicidade, de segurança que o Senhor me guardou lá na noite, e depois voltava para casa e então ia descansar, né? Nunca deixei de acreditar nessas coisas, que as coisas do Senhor são importantes, né? O Senhor nos concedeu tempo suficiente para fazer todas as nossas coisas do mundo e apenas um tempo específico para adorarmos no domingo, né? Então, precisamos ter prioridade nessas coisas, né? O Senhor, Ele não exige todo o nosso tempo, mas apenas uma parcela bem pequena dele, né? Então, mas às vezes nós nos perdemos com as atrações que o mundo nos oferece, elas parecem ser as melhores coisas que nós temos. Nós devemos lembrar que elas são coisas passageiras, por isso elas pertencem a esse mundo e logo se terminam. Mas as coisas do Senhor, elas são eternas, elas nunca se terminam. Pelo contrário, elas prevalecem, elas florescem, elas aumentam a cada dia. Então precisamos tomar cuidado para que o mundo não nos distraia com a sua distração, né? Para que nós não julgamos que as coisas do mundo sejam melhores, que as coisas eternas, aquelas bênçãos que o Senhor nos oferece, aquelas coisas que nós sabemos que elas serão por toda a eternidade, assim como nossa alma. Mas o mundo, ele ensina-nos que nós devemos cuidar do nosso lado físico, da nossa beleza, né? Nós nos preocupamos muito com esses detalhes, mas sabemos que elas são passageiras e que logo irá se terminar. Sabemos que todas as coisas na terra são mortais. Observamos, algumas têm um prazo de vida bem longo e outras bem curtas. Vemos, por exemplo, as flores, uma rosa, por exemplo. Ela é muito linda, quando brota, nasce, forma o seu botão e tem uma beleza esplendorosa por apenas alguns dias e logo ela murcha e morre. Então, ou seja, o seu tempo é bem curto, sua beleza também. A nossa não é muito diferente e nós sabemos que o nosso corpo, ele é jovem, é belo, nós gostamos dele, cuidamos dele, mas ele envelhece e murcha e também morre. Mas as coisas eternas, elas não morrem, elas permanecem, cada vez elas florescem. O Senhor, Ele nos promete, né? E quando nós fazemos todas as coisas, nós seremos restaurados em nossa plena forma física, ou seja, naquela idade em que nosso corpo é perfeito, em todas as coisas, né? Somos belos, fortes, sem nenhum mal. É dessa forma que seremos restaurados. Isso já é um motivo mais do que suficiente para nós desejarmos seguirmos as palavras do Senhor. Então, eu gostaria que todos pensassem, né, no convite do Senhor, em ser um no Senhor, né? De podermos ter o desejo de fazer as coisas que Ele nos pede, porque elas são simples, fáceis, ao alcance de todos, né? Vemos lá em 1 Nefe, por exemplo, né? Nefe, quando ouvia as palavras de seu pai, ele tinha o desejo no coração de conhecer aquelas verdades, né? O que Nefe fazia? Ele ia lá, orava, né? Pedia para o Senhor que ele queria ter o entendimento daquelas coisas. O que o Senhor fazia? Revelava a Nefe os seus mistérios, né?
ao contrário de seus irmãos Lamã e Lemuel. Eles ouviam a palavra e diziam: o Senhor não nos dá a conhecer os seus mistérios, mas o Senhor só dá a conhecer os seus mistérios àqueles que têm o desejo de conhecer. É preciso haver um desejo no seu coração de conhecer essas coisas. Por isso eu falei lá no início de que nós precisamos do Espírito de Deus. Por isso é que Cristo falava em seus ensinamentos que aqueles que têm olhos que vejam, aqueles que têm ouvidos que ouçam, que é necessário que nós tenhamos o Espírito do Senhor para podermos ouvir e entender esses ensinamentos, para podermos ter o conhecimento dos mistérios de Deus, né? Então, ou seja, nos dias de hoje para nós não é diferente. Eu posso prestar meu testemunho para vocês de que para nós termos o conhecimento das Escrituras, para nós termos certeza de todas as coisas do Senhor, nós precisamos realmente desejar ter o conhecimento dessas coisas, porque senão nós lemos as Escrituras várias e várias vezes e ainda assim não conseguimos compreender, que somente através do Espírito de Deus é que nós temos o entendimento. É somente através do seu Espírito é que nós vamos nos lembrar de todas as coisas que nós precisamos falar quando estivermos falando aos nossos irmãos, ou seja, ensinando o seu Evangelho. Aí se cumpre a palavra do Senhor que diz que quando abrirmos a nossa boca, ela se encherá. E se nós tivermos um desejo, a nossa língua será desatada e nós falaremos coisas concernentes à salvação, no qual convencerá todo homem. Não somos nós a pessoa que convencemos, mas sim o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo que testificará no coração de todas as pessoas de que essas palavras são verdadeiras, de que esta é a palavra da salvação, de que este é o Evangelho sagrado de Jesus Cristo pregado na terra, levado a todas as pessoas, que todos tenham a oportunidade de ouvir, de compreender essas coisas e de praticar para que a sua vida seja uma vida feliz e oportuna na terra, que ele possa realmente ser um em Cristo, assim como ele foi em nós e assim como ele é no Pai. Ele sempre ensinou que aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Aquele que conhece o Pai, reconhece o Filho. Então ele ensinou essas coisas para que nós pudéssemos compreender e aceitá-los e ter ele como amigo em nossa vida, ouvir os seus ensinamentos e melhorar a nossa vida a cada dia, encontrando a paz e a tranquilidade nessa terra enquanto nós ainda estivermos aqui. Encontramos uma felicidade maior quando nós passarmos para o outro lado do véu. Estas são as promessas do Senhor, de que quando nós nos tornamos pessoas humildes, um coração quebrantado, um espírito contrito, sendo possuidor do Espírito Santo, nós compreendemos todas as coisas de sua obra e compreendemos também os seus mistérios. Ele pode nos revelar seus mistérios e nós iremos compreender e teremos um desejo cada vez maior em nosso coração de fazer essas coisas. Eu gostaria de deixar essa aula com os irmãos e o convite para que todos possam estudar e realmente buscar o Espírito Santo para que possam compreender de fato o que as Escrituras têm para nos dizer, para que possamos ter o entendimento e as revelações dos mistérios de Deus. E isso mudará a nossa vida e mudará também a vida de vocês. Presto testemunho dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.